Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do domingo. Eu gostaria de convidar aí o nosso palestrante de hoje, com muita alegria e muita satisfação, Jorge Elahá. Olá, tudo bem, Maíra. Jorge? Bom dia, Maíra. Como está você? Como está a família? Como está a sua mãe? Está todo mundo bem? Tudo bem, graças a Deus. E por aí, tudo bem? Tudo na mais absoluta paz, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós estamos aqui, deixa eu fazer meus agradecimentos aqui em nome da nossa casa, o CEAL, que é o Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, aqui do bairro Iguaçu, em Ipatinga, Minas Gerais. E, Jorge, a gente já antecipa aí os agradecimentos, né, por você ter aceitado o nosso convite, mas aí uma parceria, o apoio também, né, da Web Rádio Fraternidade, o apoio aí da Rede Amigo Espírita TV. Muito obrigado a todos vocês. Eu trouxe aqui, para a gente iniciar, a nossa como prece inicial, a prece de Carita, né, porque ela traz todo esse sentido. Ela chegou aí para nós, né, no dia de Natal, em 1873, então achei bem interessante trazer ela aí para a gente. Vou iniciar aqui então, Jorge, e aí depois eu deixo você conduzir a palestra, tá bom? Vamos lá. A prece de Carita. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessas bondades fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força
de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Só para poder reforçar aqui, a mensagem foi trazida para nós, né, em Bordeaux, na França, em 1873, no dia de Natal. Que linda essa prece, né, Jorge? Sem dúvida Muito nenhuma. conhecida. Ô, Jorge, então eu passo a palavra aí para você. Não falei senhor dessa vez. Passo a palestra aí para você e estou aqui assistindo. Tá bom. Com você. Olá, um bom dia para todos. Bom dia para você, Maíra. Bom dia para todos da sua família. Bom dia, meu querido Rubens, que está aí nos nossos bastidores pela Web Rádio Fraternidade. E queria mandar um bom dia muito especial para Josef Kramer, que está nos assistindo nesta manhã, aí pela live, e para minha querida e amada irmã Ana Teresa Camasmi, que está conosco aí nos nossos bastidores. Uma boa manhã para todos nós, um bom domingo para todos nós. Nós, verdadeiramente, estamos vivendo um momento muito singular dentro da nossa programação do ano, que é o período no qual os cristãos se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. Esse é um período no qual, de certa maneira, em virtude da chegada do chamado Natal, muitas coisas começam a mudar. As pessoas começam a se movimentar para as festas do final de ano. As árvores de Natal são colocadas nas famílias, muitos presentes colocados aos pés das árvores, muitas pessoas de férias, muitas viagens, muitos espaços como avião, ônibus, trem, lotados pelas pessoas que estão fazendo suas viagens para reverem os parentes, para visitarem seus entes queridos. É um momento muito interessante dentro da humanidade. Mas duas coisas se destacam nesse nosso momento de reflexão. A primeira delas é que muitas vezes, em virtude dos apelos comerciais que nós temos da nossa sociedade, o próprio aniversariante fica meio esquecido, as pessoas ficam cultuando tanto a ideia dos presentes, da árvore de Natal, do comprar, do gastar, que acabam deixando em segundo plano a figura daquele que motivou a festa. Esse é um primeiro ponto que realmente merece uma reflexão da nossa parte. E a segunda das reflexões que a gente precisa fazer é: será verdade mesmo que Jesus teria nascido verdadeiramente nessa janela de tempo? Foi realmente nessa noite de 24 para 25 de dezembro que Jesus teria vindo ao mundo? É certo isso? E que tipo de informação nós podemos ter para tentar entender aquilo que aconteceu? O que nós sabemos, na verdade, é unicamente o que está disposto nos evangelhos. Nós não temos uma outra fonte do sentido do nascimento de Jesus para assentar as nossas crenças e ter as nossas convicções sobre o que teria acontecido efetivamente para o nascimento de Jesus. Nós consultamos, então, para poder entender o ocorrido, aquilo que dispôs nos seus textos Mateus e Lucas, que são os únicos dois evangelistas que falam sobre isso. O evangelista Marcos e o evangelista João não tratam do nascimento e nem da infância de Jesus. Eles já trabalham Jesus na idade adulta e não têm uma preocupação em destacar para nós esse período da vida do Cristo. Mas Mateus, o primeiro dos evangelistas, e Lucas, o médico que entrevistou os
aqueles outros que teriam convivido com Jesus, esses dois tiveram a preocupação de assinalar sobre o seu nascimento. E além desses dois autores, nós temos outros autores que falam de outras coisas, que são os profetas de Israel. Nós temos profetas de Israel que, ao longo do período anterior, evidentemente, ao nascimento de Jesus, trouxeram uma série de informações sobre ele. Então, nós vamos encontrar dentro do Velho Testamento muitas informações interessantes sobre o perfil daquele que iria nascer na condição de Messias. Ao todo, existem 16 profetas. Nem todos eles trouxeram informações exatamente sobre Jesus, mas boa parte dos profetas trouxeram alguns informes bem interessantes sobre ele. Então, nós temos, para trabalhar do ponto de vista histórico, os textos que foram apresentados pelos profetas de Israel e que foram escritos muito antes do seu nascimento e, portanto, não podem ter sido adulterados porque eles estavam na mão dos judeus desde sempre. Não dá para dizer assim, alguém veio aqui e arrumou essa profecia. Não dá. Não dá porque essas profecias estavam na mão dos judeus, permaneceram na mão deles e hoje continuam na mão deles. Então, a história de Jesus, ela não pôde corrigir as profecias. Não deu para acontecer isso. Então, essas informações, esses fragmentos da história de Jesus podem nos ajudar. Nós temos, de um lado, os evangelhos de Mateus e de Lucas, que nos ajudam, e uma terceira e última fonte que pode ser usada para a interpretação do que teria acontecido, que são os chamados evangelhos apócrifos. O que são evangelhos apócrifos? Os evangelhos apócrifos são textos que foram escritos muito antigos e que, quando o cristianismo resolveu se organizar, isso já no século IV, eles dispunham de uma série de textos que eles não sabem se esses textos são legítimos, nem se os seus autores são reais. Então, você tem lá Evangelho de Paulo, Evangelho de Pedro, Evangelho de Madalena, Evangelho de Maria, Evangelho de Zaqueu, Evangelho de todo mundo. Imagina um personagem do Evangelho, pois não é que tem uma narrativa segundo a ótica desse personagem? Então, nós não sabemos se o texto é legítimo e o autor é esse, se o texto é legítimo e o autor é outro, se o autor não é legítimo, mas o texto é legítimo, ou se o texto não é legítimo, o autor também não é, não dá para saber. Porque no período dos evangelhos apócrifos ainda não havia imprensa. A imprensa vai surgir no século XIV. Isso é lá atrás, mais de 1000 anos antes da imprensa. Como é que as pessoas multiplicavam os textos? Copiando à mão. Então, se eu copio à mão um texto longo que tem muitas páginas, é presumível que alguém diz, estou cansado, vou pular essa parte. Aí, essa parte é legal, eu vou copiar. O outro diz, eu vou copiar só esse pedaço, foi o que eu mais gostei. Então, evidentemente que os fragmentos dos evangelhos no primeiro período do cristianismo, eles não são totalmente concordes, porque as pessoas podem ter copiado um pedaço, as pessoas podem ter juntado duas narrativas diferentes. Olha, eu encontrei esse evangelho aqui que me trouxeram e esse outro eu gostei, eu vou criar um aqui, vou pegar um pedaço desse, um desse e vou escrever. Então, existe uma profusão muito grande de textos chamados apócrifos e que, quando Jerônimo foi juntar todo esse material para definir quais seriam os evangelhos que deveriam ser admitidos como verdadeiros, ele teve uma dificuldade enorme. Teve uma dificuldade porque disse, meu Deus, qual é o critério que eu vou usar para descobrir qual é o que tem e o que não tem? E o que é curioso é que alguns desses evangelhos realmente não falam da infância de Jesus. Não contam, não falam quase nada sobre ele. Mas existem alguns que são bastante fecundos sobre a história do nascimento do Cristo. E, às vezes, até com informações que colidem com o que nós temos como verdade
nos textos considerados como sendo canônicos. Então, dentro dessa ótica, nós vamos encontrar entre os evangelhos apócrifos, um particularmente, que é muito estudado, a Igreja Católica usa muito nos seus estudos, em que pese ele ser completamente diferente da história narrada nos 4 evangelhos, ou melhor, nos 2 evangelhos, Mateus e Lucas. Esse evangelho do qual estou falando é chamado de o Proto-Evangelho de Tiago. É um texto também escrito em grego e que traz muitas contribuições, que a gente não sabe se legítimas ou não, mas são bastante interessantes sobre o nascimento de Jesus. Esse texto é chamado de Proto-Evangelho porque ele não fala de Jesus o Messias. Ué, mas não é evangelho? Ele vai contar a história de Jesus do comecinho até o nascimento. Quando ele nasce, acaba. É engraçado, né? Ele termina quando deveria começar. Então, o proto-evangelho é a narrativa do que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Ele é muito rico, tem muitos detalhes, mas esse texto a gente não dá uma garantia absoluta de que ele seja legítimo, mas como ele é muito estudado, vamos ter a chance de ver um pouquinho sobre ele hoje, para a gente poder juntar essas peças e tentar entender todas essas coisas aonde o nascimento de Jesus está inserido. A primeira das dúvidas que surge quando se fala sobre Jesus e seu nascimento é a possibilidade de que alguém se levante para dizer que Jesus não existiu, que ele foi um personagem criado pela mente humana, que alguém, em um certo momento, criou essa personagem que nunca teria existido. Mas essa tese, ela não se sustenta. Por quê? Porque nós temos um historiador da época de Jesus chamado Flávio Joséfo. Ele tem um nome grego, um nome romano, é verdade. Flávio Joséfo é um nome romano, mas ele não era de Roma. Ele era judeu. Ele viveu a época de Jesus um pouquinho depois de Jesus, pouca coisa. E é o maior historiador que nós temos sobre Jesus, sobre os judeus do período do primeiro século. Aquela janela de tempo em que Jesus nasceu, a destruição do templo de Jerusalém no ano 70, o que houve na Palestina no século I, o melhor instrumento para obter informações é o texto de Flávio Joséfo, chamado Antiguidades, desta grossura. Um texto enorme, que narra detalhadamente todas as tramas acontecidas naquele período. E, surpreendentemente, no texto de Flávio Joséfo, existem 2 frases que falam sobre a existência de Jesus. Então, as hipóteses de que ele não teria existido, do ponto de vista histórico, elas estão ancoradas no texto de Flávio Joséfo. Mas ele não faz nenhuma alusão tão extraordinária. São 2 textos curtos, em que ele diz que, naquele período, havia um homem chamado Jesus, da cidade de Nazaré, que era considerado um homem santo, ao qual se atribuía uma série de milagres e que muitos atribuíam que ele fosse o Filho de Deus. Então, esse texto está lá, ele faz uma narrativa isenta, não é uma narrativa apaixonada, Jesus, sim, o Salvador veio, não. Ele diz, olha, existe um homem no nosso tempo que é atribuído a ele uma série de fatos, milagres, e muitos o seguem, achando que ele seja o Filho de Deus. Essas palavras, elas dão a nós a percepção da existência de alguém, e, portanto, Jesus, como a gente gostaria de encontrar dentro dos textos clássicos. Mas, além da notação que Flávio Joséfo fez no seu texto, nós vamos encontrar, no período inicial do cristianismo, uma demonstração muito forte do movimento cristão. Então, quando você consulta a história do Império Romano, já nos anos 50,
você vai encontrar um movimento cristão já bastante pujante. Você tem muita força, um movimento muito forte nesse período. Então, ora, se no ano 50 você já tem muitos cristãos indo para a arena, sendo sacrificados, sendo citados, a ideia é que, de fato, sim, tenha acontecido tudo isso que os evangelhos nos narram. Portanto, do ponto de vista histórico, não cabe essas informações que muitas vezes a gente ouve de algumas pessoas que dizem: ele é simplesmente uma invenção, inventaram esse personagem. Ele não é um personagem inventado. Ele realmente teria acontecido. E nós temos, evidentemente, além de todas essas discussões contidas nesses textos que a gente está comentando, a literatura espírita, evidentemente, o material trazido mediunicamente, que vem, na verdade, só validar ainda mais essas informações. Eu estou me referindo aos aspectos dos textos oficiais que a ciência manipula, exatamente para tirar os aspectos de ser um texto puramente religioso. Não. Do ponto de vista das condições históricas que nós possuímos, dá para nós tirarmos também conclusões bastante robustas da presença de Jesus dentro da história. Mas a sua chegada ao planeta, ela não tem os registros que a gente poderia esperar do ponto de vista histórico. Nós temos a sua passagem no planeta, sim, mas o seu nascimento, o momento do seu nascimento, como é que se deu? Como foi que as coisas se mostraram a partir do momento em que Jesus nasceu? Como é que diz os Espíritos que teria acontecido isso? Então, nós vamos encontrar algumas profecias que são bem interessantes sobre tudo isso. Nós temos uma profecia do profeta Oséias. Ele faz um texto curto. Oséias é até um profeta pouco conhecido. Mas no 5º capítulo da sua obra, do seu livro, do versículo 2, aparece, vocês podem depois procurar, no versículo 2 do capítulo 5 de Oséias, uma informação de que Jesus nasceria da cidade de Belém. Jesus é oriundo de Belém. Então, então ele nasceu em Belém. Nasceu em Belém. Maravilha, ele nasceu em Belém. Só que alguns estudiosos levantam a tese de que isso não necessariamente seja dessa forma tão literal. Existem os que dizem da possibilidade de que essa fala de Oséias não se refira a uma questão de que Jesus tenha de fato nascido em Belém, mas que ele vem da cidade de Belém. A profecia não diz assim, ele vai nascer em Belém. Ele diz: Belém, tu que és tão pequena entre as outras, de ti virá aquele que vai ser. De ti virá não quer dizer que ele vai nascer ali, mas talvez ali fosse o lugar da sua ascendência, a sua linhagem viria dali. Então, quem defende essa hipótese amarra essa questão com uma outra fala muito, muito comum, que a gente ouve muito. Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de nós, que é a fala, por exemplo, do cego de Jericó, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não era filho de Davi. Davi tinha vivido 1000 anos antes. Por que chama filho de Davi? Porque ele seria descendente de Davi. Filho não no sentido de filho, mas filho no sentido de descendente de alguém. E de qual cidade teria vindo Davi? Davi, o rei Davi, o grande rei Davi, veio da cidade de Belém. Então, dizer que ele era de Belém é assinalar que ele é oriundo da casa de Davi. Então, é essa a razão pela qual muitos estudiosos apontam isso. Lembram que quando há o nascimento de Jesus, José tem que ir para um censo, ele vai para a cidade de Belém. Por que vai para Belém? Porque era a cidade de onde teriam vindo os seus ancestrais.
Então, essa história de que Jesus vem de Belém, ele vem da casa de Belém, da região de Belém. Então, isso alguns estudiosos, não, ele não necessariamente nasceu lá. Ele vem da linhagem de Belém. Ele vem daquele grupo de espíritos onde Davi seria o maior representante, que tem como Belém seu ponto de partida. Então, isso aí são algumas considerações que a gente encontra dentro das análises que alguns estudiosos fazem para tentar entender o que teria acontecido nesse período. O certo é que as profecias sobre o nascimento do Messias, elas apontam realmente para um momento que ninguém consegue precisar a data de quando seria, em que o Messias nasceria entre os homens e que ele viria da cidade de Belém. Também é dito que ele teria nascido de uma virgem, é o que está dito lá. Mas a palavra que é utilizada para virgem é até, de certa maneira, mal traduzida, porque a palavra virgem, ela é usada em 3 sentidos diferentes em hebraico. Ela pode representar virgem, pode representar mulher jovem e pode representar mulher solteira, porque naquela época tudo era uma coisa só. Ela era jovem, então não tinha casado, como não tinha casado, ela ainda era virgem. Então essa é a ideia que se fala, ela vem de uma virgem no sentido de ser uma mulher bem novinha, uma mulher jovem, ainda não casada, que teria essa possibilidade de se tornar a mãe do Messias. E realmente nós não vamos encontrar no texto bíblico a idade na qual Maria teria dado à luz a Jesus. Nós não temos, nem se ela era jovem, nem se ela não era. Essa informação não aparece no texto. Mas nós encontramos informações preciosas sobre essa questão dela, tanto naquilo que está disposto nos evangelhos, Lucas e Mateus, como aquilo que está disposto no proto-evangelho de Tiago. Existem referências também sobre isso no Corão Sagrado, que é o livro sagrado dos muçulmanos, que também trata sobre Maria dentro dele. Maria é tida como uma das 4 mulheres sagradas que o mundo conheceu. São 4. A primeira mulher de Muhammad, Khadija, depois sua filha, Fátima, depois uma rainha egípcia que se converte ao islamismo e Maria de Nazaré. Ela é tão importante que ela é mais citada no Corão do que seu próprio filho. No Corão Sagrado, Maria é citada 35 vezes e Jesus é citado apenas 19 vezes. Embora ele seja citado 19 vezes, ele é o personagem mais citado em termos de profetas depois de Muhammad. O principal profeta, Muhammad, e o segundo, Jesus, como sendo o mais lembrado dentro do texto. E uma curiosidade para nós é que nós, quando nos referimos a Jesus, nós chamamos Jesus de Nazaré. No Corão Sagrado, ele é chamado de Jesus, filho de Maria. Querendo dizer que Maria era a referência para saber a qual Jesus se referia, dada a condição de santidade que Maria possuía. É assim que o Corão apresenta Maria, dando a nós um destaque para a figura dela. Na obra A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai relacionar os espíritos que teriam encarnado junto com Jesus na sua missão de vir à Terra, ele cita alguns personagens do Evangelho. Então veio junto com ele José, Pedro, João, fulano, aí vai citando, aí o último personagem, e a figura sublimada de Maria. Há um destaque feito por Emmanuel para a personagem Maria em particular. E, evidentemente, nós não podemos desconsiderar a importância dela dentro desse cenário. Então, embora a gente não tenha uma informação muito precisa sobre
Maria nos evangelhos, a gente encontra no Corão Sagrado informações interessantes e no proto-evangelho de Tiago coisas bem curiosas sobre esse momento de Maria antes do nascimento de Jesus. E, ao mesmo tempo, nós podemos encontrar em algumas palestras proferidas por Divaldo Franco, cuja mentora é Joana de Ângeles, que até onde se sabe é uma das reencarnações de Joana de Cusa, que até onde nós conhecemos foi contemporânea de Jesus e, portanto, conheceu a história de perto. Então, Divaldo, nas suas palestras, faz algumas alusões a Maria que a gente pode trazer para o nosso cenário de discussão para tentar interpretar o que de fato poderia ter acontecido nesse período. Juntando a narrativa do Corão Sagrado com a narrativa do próprio Evangelho de Tiago, nós vamos encontrar as notícias de que Maria, desde muito jovem, muito pequenininha ainda, com 3 aninhos, ela já demonstrava ser uma mulher diferente, uma menina diferente. Seus pais, então, teriam levado Maria para que ela se consagrasse ao templo. Isso é o que está dito nesses textos. Eu não posso dizer a vocês que é isso mesmo, mas é o que está dito nos textos. E aí ela foi levada para esse ambiente, ali ela permaneceu, e havia um sacerdote que era esposo de sua prima, chamada Isabel, que era muito, muito impressionado com a grandeza espiritual de Maria. Ele se chamava Zacarias. Zacarias era muito, muito, muito impressionado com ela e dizia para sua esposa: o dia que tivermos um filho, eu queria que ele fosse assim, cheio do Espírito Santo, que nem Maria. E o que aconteceu? Aconteceu que ela foi crescendo e Zacarias, de certa maneira, ficou como uma espécie de tutor dela. Quando Maria passa para a adolescência e entra no período em que ela deixa de ser menina para ser mulher, ela precisou ser retirada do templo, porque pelas tradições judaicas, quando a mulher menstrua, ela fica impura, então tudo que ela toca fica impuro. Ela não poderia, portanto, ajudar nas ordenações do templo a partir do momento em que ela passasse a menstruar. Então, nessa hora, ela é retirada do templo e encaminhada para alguém que pudesse tomar conta dela. E aí, o Corão não fala de quem foi que tomou conta dela, ele silencia. A figura de José não existe no Corão, mas o proto-evangelho de Tiago conta o que teria acontecido. O proto-evangelho fala que ela teria sido entregue para a tutoria de José, que seria um homem bem mais velho, de aproximadamente 60 anos, viúvo, com 6 filhos, e que esse homem teria tido a responsabilidade de tutelar Maria em virtude das circunstâncias em que ela assim, estava por conta da adolescência. E ele, então, assume essa tutoria e passa a viver com ela, cuidando dela, mas não na condição marital. É o que está dito no Corão Sagrado, no próprio Evangelho. E ela cresce próximo dele. E aí, Divaldo Franco, costurando essa história, diz que quando Maria estava com aproximadamente 16 para 17 anos, uma menina, ela vai buscar água no poço e volta para casa com esse cântaro. Quando ela chega em casa, ela sente um certo vácuo, uma certa tontura, um desconforto, e ela apoia o vaso no chão e se senta para tentar entender o que está acontecendo, pela tontura que ela está sentindo. Quando ela abre os olhos, diante dela está uma entidade de extrema grandeza, que ao olhá-la a reverencia como a cheia de graça. Ele não a chama pelo nome, ele a chama como a cheia de graça. E diz a ela que ela iria ter um filho. E ela diz: mas como posso ter um filho se não conheço homem nenhum? E aí ele diz que Deus assim havia assinalado para que as coisas acontecessem. E ela, aos 16 para os 17 anos, diz uma frase extremamente importante: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a sua vontade.
Ah, quem me dera se que nós também pudéssemos dizer assim. Que nós também pudéssemos abrir os nossos corações diante das nossas provações, diante das nossas dificuldades, e pudéssemos dizer: ó Senhor, eis aqui o servo, a serva do Senhor, que cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Nós queremos impor a nossa sobre a dele com muita frequência, mas ela se submete a isso. E aí, depois que ela diz isso, é que o anjo então se retira, porque ele dá a notícia e não vai embora, ele fica em pé ao lado dela, como se ele ficasse esperando que ela dissesse alguma coisa. E quando ela valida, aí ele se retira. E aí vem uma parte bastante controversa sobre tudo isso, que é o fato do nascimento de Jesus. Teria sido uma concepção extraordinária ou natural? Teria acontecido o que era o mais presumível do ponto de vista natural, ou seja, uma relação física entre José e Maria, dando origem a Jesus? Teria acontecido uma relação de Maria com algum homem para garantir a sua gestação? Nenhum texto fala isso. Nós não temos essa informação. Os dois evangelhos não falam que teve uma relação carnal. O proto-evangelho de Tiago não fala que foi uma relação carnal. O Corão, que não fala de José, também, evidentemente, não fala de uma relação carnal. Nós não temos nenhum texto para falar sobre isso. Existem alguns poucos evangelhos apócrifos que dão a entender que teria tido uma relação física entre Maria e José. Mas esses textos nem são utilizados como referência, então a gente fica assim, em dúvida. Isso significa dizer, então, que a relação não foi carnal? Eu não sei. Nós não temos onde apoiar essas verdades. Agora, pode ter sido carnal? Pode, qual o problema? A nossa condição de pureza espiritual não está numa relação sexual. Existem muitas mulheres que nunca tiveram uma relação sexual e que são absolutamente impuras do ponto de vista espiritual e até sexual. E existem outras que já tiveram sua vida sexual, têm sua vida sexual ativa, mas possuem uma pureza lirial nos seus conceitos, nas suas virtudes, na sua forma de viver. Nós é que, de certa maneira, carregamos para o sexo um peso excessivo em termos de impureza. Então, é possível que tenha sido? É possível que não tenha sido? Olha, também é possível. A espiritualidade pode, de repente, materializar um espermatozoide? Pode. Materializa tanta coisa que não materializa o espermatozoide? Pode. A grande pergunta é se é necessário que isso seja feito. É preciso isso? E aí a gente fica com qual posição? A gente fica com a posição, Maria era virgem ou não era virgem? Qual é a posição? A posição é, não interessa a vida sexual dos outros. Aprendamos a respeitar as condições da intimidade das pessoas e não nos percamos nessas questões que não resolvem as nossas vidas. Se soubéssemos da natureza íntima de Maria, talvez eu conseguisse resolver o meu problema que eu tenho de dificuldade de relacionamento familiar. Não vai resolver. Essa informação, se era, se não era, se foi, se não foi, não vai resolver as nossas vidas. Ela acaba caindo na vala das nossas curiosidades e que não resolvem as nossas questões. Existem pontos que nos tocam muito mais de perto e que são mais importantes para o nosso desenvolvimento. Teorias sobre isso existem várias teorias. Não é? Existem muitas levantadas por diversos autores, até um pouco após Jesus, tentando dar um sentido até bem mais pesado para toda essa história, mas essas concepções todas, elas não passam de especulação, e nós não temos a pretensão de discutir aquilo que nem sequer os espíritos se pronunciaram sobre isso. Então, existe a possibilidade de ter sido virgem? Sim. Existe a possibilidade de ter sido uma relação comum? Sim. Existe a possibilidade de ser uma terceira pessoa? Sim, existe. Todas essas questões, elas estão impostas dentro desse texto e existem indivíduos que levantam uma série de
questões sobre esse assunto, mas hoje, em cima daquilo que a gente tem como leitura, do que o Espiritismo nos oferece, nós ficaremos com a percepção de que Maria, na verdade, independente da condição física, espiritualmente era um lírio entre os homens. Verdadeiramente, ela era uma mulher extraordinariamente diferente. E aí, dentro dessas circunstâncias, o proto-evangelho de Tiago vai contar uma história muito parecida a partir da gestação de Maria com aquilo que Lucas narra. Ele diz que José precisava participar do censo na cidade de Belém, que era de onde vinham seus ancestrais, e ele precisava então ser registrado na sua cidade de origem. Por isso, alguns dizem, Jesus veio de Belém, porque veio da linhagem de Belém. E aí ele se organiza para fazer a viagem. E como ele era muito protetor, ele decide trazer Maria, apesar do adiantado estado de gestação dela. Ele poderia ter deixado? Poderia. Mas, como ele tinha a responsabilidade de tutoria sobre ela, ele a traz pelo caminho, apesar da dificuldade que ele enfrentaria durante a sua gestação. Então, no proto-evangelho de Tiago, você vai encontrar essa saída de Jesus, de José com Maria, de Nazaré para Belém, que bate com as narrativas de Lucas e de Mateus, que estão contidas nos evangelhos. E aí vai acontecer um certo momento em que as duas histórias vão divergir. A história de Mateus e de Lucas contam o quê? Contam que eles teriam caminhado até chegar em Belém, não encontraram local, não tinha nenhuma hospedaria, então eles se colocam em um estábulo, e ali naquele estábulo, Maria dá à luz a uma criança que, após nascida, é colocada no coxo onde os animais comiam. Esse coxo de comida é um cavado de madeira onde os animais comem, que o pessoal gosta de chamar lindamente de manjedoura, mas era um coxo de animal. Então, eles forram o coxo com um paninho e colocam Jesus ali, nesse coxo. A história do proto-evangelho não é essa. A história do proto-evangelho é um pouco diferente. Ele diz que eles vinham pela estrada e antes de chegarem em Belém, próximo da cidade, já se aproximava da cidade, Maria começa a sentir as dores do parto. Sente as dores, muita dor. E José diz a ela, mas como que eu vou poder te deixar aqui no nada? Aqui não tem nem onde você se abrigar. Não posso deixar você dar a luz aqui, porque aquela região não tem uma floresta, uma sombra com facilidade. A vegetação é muito baixa, rasteira. Ele fica muito aflito de como é que ela vai dar a luz no meio do nada. E aí ele, então, vê próximo dali uma gruta. E diz, então vamos para aquela gruta. Eu vou abrigar você na gruta. Aí ele leva Maria para a gruta. Com um detalhe. Na narrativa do proto-evangelho, José não está sozinho. Ele está com seus filhos adotivos. E aí eles vão todos para a gruta. E aí José diz assim, meus filhos, fiquem aqui com Maria, apoiando no parto, que eu vou até a cidade para buscar uma parteira para ajudar Maria. Aí ele vai embora e deixa Maria sozinha com os filhos. Ela teria dado à luz, então, sozinha durante o período em que José estaria indo buscar a parteira. Quando ele volta com a parteira, a criança já teria nascido. Tudo já estava tudo resolvido. Já não foi preciso da parteira para fazer o parto de Maria. E essa circunstância é narrada nesse texto dentro de uma atmosfera muito mística de tudo isso, da parteira, quando ela chega, que ela encontra Maria e tal. Então, tem uma série de pontos que também são narrados e o proto-evangelho fica por aí, porque a ideia dele é tratar exatamente da vinda de Jesus ao mundo. Observe que nessa narrativa, Jesus não chegou a nascer em Belém, nasceu nas cercanias de Belém.
não nasceu numa estrebaria, nasceu numa gruta. Mas tal como na primeira narrativa, ele nasce também desassistido. Seja numa estrebaria, seja numa gruta, ele nasce numa condição de carência, deixando para nós uma lição muito importante. Seja pela narrativa do próprio evangelho ou dos evangelhos tidos como canônicos, Jesus não nasceu num lar faustoso, não nasceu cercado de ouro, de pedrarias, de tantas coisas. Ele nasceu na singeleza de uma condição bastante difícil, de uma mulher que dá à luz sozinha, nos remetendo a uma reflexão de que, às vezes, se nós olhássemos as nossas vidas apenas pelo ângulo material que nós conseguimos enxergar, nós teríamos uma leitura profundamente diferente das coisas. Porque, muito comumente, nós olhamos as coisas apenas pelo lado da matéria. Quem visse Maria dando à luz nessas condições, fosse numa estrebaria, fosse numa gruta, diria, coitada dessa moça, tão jovem e tão sofrida. Olha a situação que ela está. Desassistida, sem ninguém para ajudar, dando à luz numa condição absolutamente indesejável. Onde está Deus que não socorre esta mulher, coitada, que está nessa condição de sofrimento? Mas aqueles de nós que conseguíssemos mergulhar na atmosfera espiritual do nascimento de Jesus, seja ele na estrebaria, como dizem os evangelhos, seja na gruta, como fala o próprio evangelho, viria a majestade dos anjos se movimentando, as falanges espirituais celebrando a chegada do Messias ao mundo. As transformações que se operariam no planeta a partir da sua chegada na Terra. Nós nunca mais teríamos a condição de termos no planeta a mesma leitura de mundo a partir do momento em que Jesus nasceu entre nós. Quando Jesus inicia seu processo de pregação, abrindo para os homens a informação preciosíssima de que o amor é a chave da libertação humana, nós nunca mais pisaríamos nos mesmos caminhos, nos mesmos terrenos. As transformações profundas que foram operadas na humanidade com a mensagem de Jesus foram de tal forma que nunca antes havíamos visto. E alguém pode dizer, mas essas falas elas já haviam até sido, de alguma forma, colocadas em outros lugares, no Oriente. É verdade, algumas falas do Cristo a gente até encontra similaridade com as falas de Krishna, de Buda. Mas a mensagem de Jesus, ela vem impregnada de tanta intensidade de autoridade daquele que a pronunciava, que mudou completamente a leitura das coisas a partir do momento em que ele se apresentou. Porque eu aqui posso subir num monte e dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Não é a palavra. É a energia da palavra, é a intensidade de amor com que ela é dita. A conversão, a pregação, a mudança do mundo não está unicamente no texto que é lido, a palavra falada, mas na energia espiritual que carrega aquilo que é dito. Se alguém tem dúvida sobre isso, dê uma olhada no capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, em que Jesus conversa com Públio Lentulus. Leia e mergulhe no psiquismo daquele momento em que o senador romano não consegue ficar de pé diante de Jesus. Ele não consegue, ele joga os joelhos no chão. Ele não consegue levantar nem sequer a cabeça para olhar para ele. Há um magnetismo no Cristo, há uma intensidade nas suas palavras,
na sua energia, que produzia nos indivíduos essa transformação incrível das suas vidas. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando encontrar na palavra falada tudo o que Jesus apresentou. Não. Na palavra falada havia muita informação, mas a energia, como se fosse uma bomba de amor, que quando ele falava, aquilo ia invadindo as pessoas. Era tão intenso que até hoje, 2000 anos depois, aquele lugar ainda está impregnado do magnetismo que ele deixou. Você já imaginou o que é alguém impregnar um lugar por séculos e milênios com a sua fala? As pessoas vão a Jerusalém e choram. Penetram o psiquismo da cidade e não suportam as energias que ali existem, do ponto de vista suportar no sentido da emoção. Então, essa grandiosidade é que o mundo não veria nunca mais. Por isso que o Messias era tão importante, porque ele diria as coisas, ele diria, mas além dele dizer, ele arrastaria as pessoas a partir daquilo que ele diria. Então, o nascimento de Jesus, ele não pode ser visto por nós unicamente do ponto de vista físico, nós preocupados com o nascimento dele físico, mas a celebração do nascimento espiritual da sua mensagem. Porque muitas pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas com, por exemplo, o período no qual ele nasceu. Jesus nasceu realmente no 24 de dezembro? Como é que foi? Como é que foi esse negócio aí do nascimento dele? Nós não temos essa data, sabia? Os evangelhos não falam, não dão dica de quando foi que isso tudo aconteceu. Mas existem algumas dicas para nós. Todo mundo sabe que o cristianismo não foi apresentado ao mundo logo no começo como sendo uma doutrina que deveria ser seguida pelos homens. Houve um período de mais de 300 anos de perseguição. Então, essas perseguições, elas vão levar a humanidade a tentar destruir tudo aquilo que existia sobre Jesus. Somente 325 anos após o nascimento do Cristo é que as pessoas vão procurar saber detalhes sobre sua vida. Aí não dava mais para saber quando nasceu, como viveu, muitas coisas já haviam sido sepultadas do ponto de vista histórico. E não tinha como dizer, nasceu que dia? Precisamos de uma data para celebrar o nascimento dele. Me fala uma data aí. E não tinha. Então, na época que se decidiu adotar o cristianismo como religião oficial, havia uma festividade pagã chamada Natalis Invicti Solis. 3 palavras. Natalis Invicti Solis. Nascimento do Sol Invencível. Nesse período do final de dezembro, havia uma celebração que era referente ao período do ano em que tínhamos um dia que ele escurecia muito cedo, ficava muito tempo escuro, muito tempo escuro, muito tempo escuro, e depois o sol nascia. Então, era a noite mais longa do ano, seguida por um período mais curto de luz. Fechava as 24 horas do dia dessa maneira, muito tempo na escuridão, pouco tempo na luz. E aí dava a sensação de que a luz não mais nasceria, porque já tinha sido tanto tempo que a luz tinha se apartado dos homens, mas a luz vencia as trevas e nascia. Por isso o nome da festa, Natalis Invicti Solis. Então, quando vinha essa noite, os homens se reuniam para esperar pelo nascimento do sol, que, vencendo a escuridão, trazia a sua luz e se impunha sobre as trevas, fazendo o dia aonde havia sido noite, trazendo a desesperança por tanto tempo de escuridão. E aí, quando se pensou, puxa, quando é que Jesus vai nascer? Jesus é como se fosse o sol das nossas vidas, que nasce, traz a luz. Ele não é a luz do mundo, então ele é o sol. Olha, por que não pegamos a festa do Natalis
que as pessoas já celebram e transferimos isso para ser a ideia do nascimento de Jesus. Boa! Então se passou a usar a festa do Natalis Invicti Solis e tirou-se o pedaço final do nome, ficou apenas Natalis. Por isso que chama Natal. Que chama Natal? Por causa da palavra que era Natalis, nascimento do sol invencível. E aí nós passamos a celebrar em 24 de dezembro para 25, porque era o período típico da celebração dessa festividade pagã. Mas existe no texto bíblico alguns indicativos que nos dão uma informação. Não foi nessa época que ele nasceu. Então, quando foi? Nós não temos certeza, mas não foi nesse período. Sabe por quê? Porque tem um pedacinho, vocês devem encontrar lá no texto, se procurarem, chamado O Encontro dos Anjos com os Pastores. Já viram? Assim, e os pastores estavam no campo pastoreando as ovelhas, e os anjos chegaram e conversaram com os pastores que foram até lá para adorar o menino. Então era de madrugada, era de noite, e os pastores estavam no campo. Bom, se os pastores estavam no campo é porque era bom estar no campo nessa época do ano. Dezembro não é época das ovelhas estarem no campo. É frio, é neve. Então, nesse período do inverno do hemisfério norte, as ovelhas são recolhidas e guardadas nos seus locais de proteção, porque é muito gelado nesse período. Ninguém iria sair no gelo, lá nessa época neva. Ninguém ia sair na neve para curtir e estar do lado de fora quando Jesus nascesse. Então, ele provavelmente não nasceu no período de dezembro. Alguns especulam que ele teria nascido na primavera, que é o período mais típico para que os pastores levem as suas ovelhas para o campo. Então, se isso aconteceu, ele presumivelmente teria nascido no período de março a abril. Mas isso também não é importante. Não é importante se Maria era virgem ou não. Não é importante se ele nasceu em Belém ou não. Não é importante se o seu nascimento se deu no dia 24 de dezembro ou não. Essas todas conjecturas do Jesus histórico, elas importam para um contexto, mas para o nosso contexto particular, de sermos aqueles contados entre os que seguem a mensagem de Jesus, o mais importante não são os pontos que dizem respeito à sua historicidade, mas sim à excelsitude da sua mensagem, ao poder transformador de sua fala, ao dom extraordinário que Jesus tinha de modificar as coisas, de transformar a humanidade. E assim, eu estou falando isso não no sentido de diminuir a figura do Buda, nem a figura do Krishna, não pensem dessa forma. Mas eu quero apenas fazer uma reflexão. O chamamento de amor que Jesus promoveu nas pessoas de seu tempo foi tão forte, mas tão forte, que os seus seguidores, quando após a sua crucificação, resolveram se organizar para criar um núcleo para a permanência da mensagem de Jesus, eles não criaram um núcleo de oração, um núcleo de recolhimento, de autoconhecimento, de transformação íntima. Eles não criaram uma comunidade isolada do mundo para que ali se procurassem a iluminação. Não. O primeiro núcleo cristão que surge, ele surge para se misturar com os miseráveis. Orava-se. Procurava-se o divino. Procurava-se, mas a proposta de socorrer aos que sofriam era tão forte na mensagem de Jesus que ele é o primeiro dos homens iluminados que passa pela história da humanidade, que convence seus discípulos a amarem ao próximo como a si mesmos. É ele que vai dizer ao homem: entrega teu coração para o socorro dos que padecem.
E a Casa do Caminho, a primeira instituição criada para abrigar aqueles que eram, na verdade, os que seriam recolhidos pela caridade promovida pelos discípulos, vai representar muito bem o hálito espiritual que Jesus deixou na sua passagem pelo planeta. Seus discípulos irão se comprometer efetivamente com a transformação da sociedade, na mudança das nossas condições espirituais a partir da chegada daquela mensagem transformadora sobre o mundo. Nós, muitas vezes, pela distância que estamos da mensagem de Jesus, o temos muito como um pregador religioso. Mas o amor que ele propunha não era um amor religioso. Era um amor em humanidade. Muito mais do que uma proposta religiosa, era um sentimento de regeneração efetivo da criatura humana, de revisão de conceitos, de como deveríamos viver, de como deveríamos conviver. Não é uma proposta para os altares, para as liturgias, para os rituais, simplesmente, mas é uma proposta de vida, de reinterpretação da minha relação com o meu próximo, da minha relação com Deus, sim, e da minha relação com o meu eu mais profundo. Jesus, ele renovou verdadeiramente os conceitos da humanidade sobre a vida. Distante hoje, 2000 anos, nós perdemos um pouco da percepção do que foi que ele mudou dentro da visão de mundo que o mundo possuía. Por isso, eu gostaria de encerrar a minha fala de hoje lendo uma mensagem que está como o último dos capítulos da obra Fonte Viva. O livro Fonte Viva de Emmanuel, que analisa versículos do Novo Testamento, tem como último capítulo, capítulo 180, uma mensagem intitulada Natal, que eu considero uma das mensagens mais bonitas sobre Jesus que nós temos dentro do movimento espírita. Essa mensagem é um comentário de Emmanuel sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2, no versículo 14, onde Lucas teria gravado a seguinte fala atribuído aos anjos quando encontraram os pastores no campo. Diz o evangelista Lucas que os anjos teriam dito: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Eu vou reler. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha o que Emmanuel comenta e vejam que preciosidade de texto. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo para o rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça, do olho por olho e do dente por dente, encontrara, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram o júbilo inexprimível daquele insondável momento em diante a terra
se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, prestem atenção, em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, na Fenícia, os escravos deixariam de ter os seus olhos vazados pela crueldade de seus senhores. E em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves dos cânticos milagrosos dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Portanto, Natal, boa nova, boa vontade, estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Que Deus abençoe a todos nós. Que espetáculo, maravilhoso. Quantas informações importantes, quanto conhecimento. Jorge, é sempre um prazer assistir, ter essa oportunidade, né, de acompanhar aí o seu trabalho, que não é nada fácil, mas é tão necessário para a gente. Preenche tanto aí os nossos corações e ajuda na nossa consciência também, estimulando. E essa semana que a gente está aí antecedendo o Natal, né, essa semana que a vibração é tão boa, que possa nos envolver também, né, que essa questão da matéria, que essa questão da comercialização, que ela não seja tão forte, porque esse ano que a gente está cheio de esperança, cheio de expectativa boa, né, em relação aí aos retornos, que isso se sobressaia e que o amor realmente envolva a todos nós. Ô Jorge, eu vou pedir para você encerrar aí para a gente com a prece final, pode ser? Pode ser sim. Então vamos orar. Senhor dos nossos corações, nestes dias em que se aproxima o momento em que Tu nos concedeste a oportunidade de termos entre nós a presença de Teu Filho Jesus para nos ensinar sobre o amor e a imortalidade, nós Te buscamos pela prece para Te oferecer a nossa infinita gratidão por haveres concedido a nós, almas frágeis que somos e ignorantes dos propósitos da vida, o dom de compreendermos a razão da nossa existência e dares a nós a chave de acesso à felicidade. Senhor, nosso Pai, muito obrigado por não nos haveres relegado num canto do universo, desconhecedores de Tua lei e sem acesso aos instrumentos que nos capacitam chegar até Ti. Teu amor incomensurável designou para que nós fôssemos cuidados por este, o nosso Cristo planetário, que não se cansa de oferecer oportunidades às nossas almas, de sentirmos o quanto Tu nos amas, Senhor. O nosso Cristo não se cansa de nos oferecer essas oportunidades. Por isso, Senhor, nosso Deus, nesse nosso dia de hoje, nós queremos que Tu leves até Ele, Senhor, o nosso pleito de gratidão. Que Tu leves até Jesus a nossa gratidão profunda por Ele não ter nunca desistido de nos insistir
na busca da nossa transformação. Leva a Jesus a nossa gratidão pelas renúncias e pelos sacrifícios feitos, não somente durante sua existência corporal, mas por todos os esforços que vem fazendo ao longo dos séculos e dos milênios, para que a tua lei, Senhor, se inscreva dentro das nossas almas de maneira legítima. Sabemos que a lei de Deus, que a tua lei, já se encontra dentro de nós, mas nós perdemos o endereço, nós a esquecemos, e ele vem tentando resgatar esse conhecimento dentro de nós. Ajuda-nos a sermos mais dóceis a esses ensinamentos e podermos assim recolher o resultado da graça e da paz que advém do momento em que experimentamos o amor nas nossas vidas. Que a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas almas, inspire os nossos dias, para que nos dias que se aproximam do Natal, possamos celebrar em plenitude a excelsitude da vinda da luz sobre a escuridão, o nascimento do sol invencível sobre a escuridão das nossas almas, a transformação profunda nos nossos corações pelo advento do amor nas nossas vidas, pela descoberta que só através dos sentimentos positivos da fraternidade é que conseguiremos encontrar a paz de espírito e o dom de sentirmos a plenitude da tua presença e da tua lei dentro de nós. Abraça-nos assim a todos, Senhor da vida. Ilumina os nossos melhores propósitos de transformação e que o teu amor divino, derramado sobre toda a humanidade, ofereça aos homens a compreensão de que a fraternidade é o roteiro único para oferecer a nós a paz que nós tanto buscamos. Fica assim conosco, Senhor das nossas vidas. Ilumina os nossos corações e leva a nossa gratidão até Jesus. Muita gratidão, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo, tenham todos muita saúde, muita paz e muito amor para toda a nossa humanidade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um bom dia para todos, um bom final de semana para todos e um bom Natal para todos nós. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.